Olá, me chamo Thiago Costa Cavenaghi, sou formado em Contabilidade, Administração e Economia, sou sócio proprietário da EFCT e da EMC, uma empresa no ramo de segmento de contabilidade especializado em lucro real. Eu vou trazer esse vídeo aqui hoje para vocês, o contexto da forma prática, um pouco, é óbvio, da reforma tributária e as suas perspectivas futuras. O Brasil em si, hoje, a gente já paga impostos, né? Se a gente for ver, a gente paga desde a cadeia inicial até a cadeia final. A ideia da reforma tributária é sempre a cadeia subsequente, ou seja, quem consumir de fato o produto, tá? Pagar esse imposto, esse tributo. Então esse aqui é o sistema atual brasileiro de tributação. Porém, quem sabe trabalhar hoje nesse sistema atual de tributação consegue trabalhar de uma forma mais confortável. Geralmente as empresas que estão no lucro real se beneficiam muito desse atual sistema, tá? Na reforma tributária não vai ter esse benefício todo que ela tem hoje. Então, um exemplo, empresa no lucro real, você paga o lucro sobre o seu rendimento. Os impostos do consumo você acredita e debita e paga a diferença, entendeu? Então isso, no contexto geral, na reforma tributária vai haver uma equação disso tudo. Então todas as empresas do mesmo segmento, ela vai pagar a mesma alíquota de imposto. A gente sempre fala qual será o diferencial competitivo dessas empresas daqui para frente, uma vez que elas terão a mesma carga tributária. Ou o que vai ser o diferencial competitivo de uma empresa ficar no Nordeste ao invés do Sudeste, uma vez que a carga tributária será a mesma. Se a gente olhar entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste, então geralmente as empresas elas vão buscar uma melhor alocação devido à sua mão de obra, onde é que tem mais mão de obra disponível para a sua indústria. Então a reforma tributária ela vai além do imposto, ela vai mexer com a questão social e econômica do brasileiro. O principal objetivo da reforma tributária é simplificar o sistema tributário hoje, tá? A gente sempre fala que o Brasil é um manicômio tributário. Porém, quem sabe trabalhar dentro do manicômio tributário ainda consegue sobreviver. Na reforma tributária, iremos ter alíquota fixa sobre o consumo. Então, o que vai acontecer na prática? Toda vez que o empresário ele fizer a compra de um produto, ele vai pagar o imposto na hora que ele está comprando esse produto, e quando ele revender esse produto, esse mesmo produto, ele vai colocar só a margem agregada, mas ele não vai colocar mais a história da composição dos impostos para o consumidor final. Ele vai simplesmente colocar o valor que vai entrar na empresa dele financeiramente. Então, um exemplo, ele comprou por R$100 os produtos, digamos que a alíquota é 10%, então ele vai pagar 110. Quando ele pagar os R$110, basicamente, R$10 já vai para o governo e R$100 vai entrar no caixa da empresa, de quem ele comprou, do fornecedor dele. Quando, de fato, ele vender esse produto, ele vai colocar todo o seu custo de produção, todos os seus gastos, sua margem de lucro. Anteriormente a isso, como é que era feito? A gente colocava, além desses 3 itens, a gente inseria ainda mais PIS, COFINS, ICMS, IPI, SSQN, conforme o segmento da empresa. Na reforma tributária não vai ser colocado mais para precificação de preço. Por quê? Porque quem vai pagar o imposto vai ser o consumidor. Então, digamos que ele pegou o processo produtivo dele com custo inicial e mais a margem de lucro, ele vai vender por R$200. No exemplo que a gente está colocando 10% como alíquota de impostos, entendeu? Do consumo. Então, nesse exemplo, quando ele vender por 200, lá na nota vai sair R$200 de produto e mais R$20, que é referente aos 10% da alíquota, para o consumidor final. Então, o consumidor final vai pagar 220. E quando esse consumidor final pagar esses 220, 20 vai diretamente para o caixa do governo e os 200 vai entrar no caixa da empresa. Porém, aqueles 10% que ele pagou na entrada como custo de imposto vai voltar para o caixa dele. Por quê? Porque ele não está consumindo, ele está revendendo. Então, quem vai pagar o imposto? O consumidor final. Então, toda a cadeia intermediária, indústria, atacado, varejo, eles vão só repassar o imposto de uma cadeia para outra, porém vai recuperar. Agora, de fato, quem vai pagar é o consumidor final, beleza? Assim, o momento da reforma tributária, eu sempre falo que é uma questão mais cultural do que do imposto, tá? E além de ser uma questão mais cultural, a gente também vem trazendo que é uma questão de fluxo de caixa. Então, a reforma tributária, ela é um momento mais de fluxo de caixa do que propriamente o imposto. Então, o empresário ele vai ter que entender melhor dos custos deles internos, dos processos como estão sendo feitos e efetuados, e também a questão da precificação para o consumidor final, tá bom? As principais mudanças dos impostos serão PIS, COFINS, IPI, ICMS e SSQN. Nos 5 tipos de impostos, haverá uma substituição de um novo imposto, um chamado IBS e outro CBS. A PIS, a COFINS e o IPI vai ser substituído por IBS em 2027. Estima-se, tá? Por que eu falo que estima-se? Porque ainda
Hoje é dia 18 de dezembro de 2025, ainda não tem uma alíquota efetiva que vai vigorar em 2027 para cobertar esse novo imposto CBS. Então, vai ser extinto o PIS, COFINS e o IPI em 2027, tá? E vai surgir o CBS. Então, qual que é o detalhe que a gente tem que levar em consideração? A gente vai precisar mensurar também o crédito que a gente vai poder aproveitar do estoque na virada de 26 para 27. Então, você que às vezes está com estoque desorganizado ou ele está fora da realidade contábil, procura se organizar no ano de 2026. É o período que você vai ter para quando chegar na virada de 26 para 27, você poder aproveitar esse crédito tributário que o governo vai beneficiar as empresas, tá bom? Voltando um pouquinho a falar de 2026, é um ano teste, é um ano que a gente tem que estar com o cadastro de produto correto, a gente tem que estar com as nossas finanças em dia, faz um projeto de fluxo de caixa, mensura bem isso daí, acompanha, tá? Quem é rei nunca abandona o trono, tá? Então, assim, basicamente, os empresários eles vão ter que voltar um pouco para dentro do negócio deles, aqueles que estão um pouquinho mais no estratégico, tentar entender como é que está sendo feito o tático e operacional para verificar se consegue melhorar alguma coisa para reduzir custo. Porque a reforma tributária vai exigir mais do fluxo de caixa da empresa. E por que ela vai exigir muito mais do fluxo de caixa da empresa? Porque hoje, atualmente, quando eu faço a precificação do preço meu de produto, eu coloco lá PIS, COFINS, ICMS e IPI. Porém, eu tenho os créditos meus de entrada e tem as teses, que a gente já ouviu falar aí, várias teses. Então, essas teses reduzem o valor do imposto repassado para o governo. Um exemplo, de uma nota de venda de R$100, um exemplo, eu tenho PIS, COFINS e IPI. Eu tenho basicamente ali 18% a 22% de imposto embutido. Esses 22% de imposto eu não repasso para o governo. Como é que eu faço no modelo atual? Eu pego o crédito de entrada das notas que me dão direito a aproveitar o crédito tributário de PIS, COFINS, IPI e ICMS. E aí eu abato no débito da saída e eu pago a diferença. Então, exemplo, por mais que eu destaque lá 22% de imposto na saída dessa nota, eu vou pagar lá em torno de 4%, 5%. Entende? Esse capital de giro que eu tinha com o governo não vou ter mais? Esse vai ser o grande ponto da questão. A precificação de preço vai mudar, aquele imposto que você tinha, você recuperava, na reforma tributária vai ser de uma forma diferente. Então, assim, uma coisa é deixar bem claro, se organize e fluxo de caixa. Vai precisar de dinheiro inicialmente para poder girar. Vai ser uma grande oportunidade, tá? Para muitos empresários que estão organizados, quando entrar na reforma tributária, vai existir oportunidades. Então, esteja preparado para isso. Então, 27, morre PIS, COFINS e IPI, surge o CBS, estima-se um alíquota ainda de 8,7%, 9%, a gente não sabe exato, tá? Então, de 2029 a 2032, nós teremos a transição do ICMS e do ISSQN, tá? Então, estima-se ali que essa alíquota do IBS, ela vai estar em torno ali de 18% a 20%. Por que estima-se? Porque ainda a gente não tem uma alíquota determinada pelo governo. Assim que tiver, aí a gente começa a fazer o cálculo tributário, para a gente ver quanto vai ser o impacto. Então, estima-se que vai ser aí de 18% a 20% só o IBS, tá? O CBS se vai somar mais 8,7%. Estima-se que lá em 2033, quando terminar toda essa transição tributária aí da reforma, o IVA, que vai ser a junção do CBS e do IBS, em torno aí de 26,5% a 28,5%. Lembrando que é o maior IVA do mundo, tá? O Brasil ele é campeão em tudo, inclusive nisso. Voltando a falar um pouquinho do ICMS, então e do ISSQN, ele vai ter uma transição de 29 a 32. Então, o primeiro ano de 29 vai tributar 10% na nova modalidade do IBS e 90% na modalidade tradicional. E assim vai ser feita uma conversão até 2032. O que acontece na prática é o seguinte, nós vamos ter dois modelos de apuração de impostos. Então, as contabilidades, as empresas vão ter que se preparar e se organizar para isso. Vai ser um momento muito difícil, tá? Muito conturbado. Então, assim, valorize o profissional contábil que vai estar do lado seu para passar essa transição, porque não vai ser fácil, tá? De 29 a 32 vai ser ICMS e ISSQN, vai ser o maior desafio que a gente já teve nos últimos anos aí sobre a reforma tributária, beleza? Na reforma tributária vai haver algo interessante, alguns segmentos terão benefícios fiscais, tá? No ramo de educação, no ramo de alimentação, enfim, e alguns ramos não vai mudar, tá? Então, tem que ficar ligado qual segmento que você é, se você é indústria petroquímica e de combustível, se você é siderúrgica, enfim. Cada ramo, segmento, ele vai ter um benefício ou não, beleza? Isso é muito importante porque vai de encontro com o planejamento tributário que você vai precisar fazer para os anos subsequentes. Pessoal, vou deixar aqui uma tabela, um ponto importante da transição, tá? Como vai ser
de 2027 até 2032. E aí, 2033, entra a IVA dual, não se fala mais PIS, COFINS, IPI, ICMS e SSQN. Então, qual que é a dica que a gente dá para os empresários? Se organiza, estou falando novamente, fluxo de caixa, se preparem. A reforma tributária, ela vai tirar o amadorismo de campo, tá? Vou citar alguns exemplos. Quando você precifica o preço hoje, na atual situação tributária do Brasil, você embute o imposto do consumo. Aí chega no final do mês, ou no mês subsequente, você fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Porque às vezes você não recebeu do seu cliente, às vezes você está fazendo algum investimento. Então o governo vai ficando para depois do recebimento dele. Aí chega depois de um ano lá, você fala assim, não, vou fazer um refis agora e parcelar esse débito que eu tenho com a Receita. Ou com o Estado ou com o município. Isso não terá mais na reforma tributária, tá? Então aqueles que trabalhavam com capital de giro do governo, esquece. Não vai ter mais esse capital de giro. Infelizmente, você vai ter que se organizar e vai ter que andar com as próprias pernas. Beleza? Então eu vou deixar aqui esse mapa de transição aqui para vocês terem uma noção melhor. Eu vou deixar aqui também para vocês aqui um exemplo como que vai impactar diretamente a questão do demonstrativo de resultado. Que hoje a gente tem a venda, os impostos que a gente destaca, o nosso custo, o CMV, as despesas e etc. E logo abaixo nós temos o lucro. Na reforma tributária, eu não vou ter mais essa questão de composição tributária. Então, o meu valor líquido, certo? Ele vai ser o valor antes descontado dos impostos e agora vai ser o valor líquido. Sobre o valor líquido, eu vou aplicar o IVA dual, tá? O IVA, ele vai ser, nesse exemplo aqui, ele está com 28,5% da carga tributária, que é já pensando lá em 2033 o impacto que vai ter disso tudo. Vocês vão perceber que vai haver um aumento, tá? Um aumento significativo no valor da venda. Porém, o seu lucro também ele vai aumentar. Agora, a pergunta que a gente deixa sempre para os empresários é a seguinte: se você vai conseguir manter esses padrões de custos e despesas até lá. É claro que vai aumentar. Aumentando, você aumenta também a percepção de venda para o cliente e o valor agregado. Porém, que quando chegar lá no final, será que você vai conseguir realmente colocar no papel e fazer que a coisa funcione conforme a gente imagina hoje? Acho difícil, tá? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a gente. Um ponto importante da reforma tributária: toda vez que você vender para uma pessoa parcelado ou a prazo e você não receber, o crédito de origem que você pagou, você também não recebe. Então é um efeito cascata. Então, se você vende hoje e não analisa os seus clientes, passa a analisar porque terá um diferencial muito competitivo nisso, tá? Então, os clientes que são inadimplentes, o crédito tributário ele não vai voltar da origem para você. Beleza? Fique esperto, olha quem são seus clientes. Os fornecedores, um outro exemplo básico, bem interessante. Hoje, quando você está num lucro real, um exemplo, e compra de uma empresa do Simples, e o produto é tributado, você pode aproveitar o crédito PIS e COFINS, beleza? Na reforma tributária, a empresa do Simples Nacional não vai gerar crédito para as empresas do real ou presumido. Então, é um outro fator que o cara do compras vai ter que analisar. Quem são seus fornecedores e se eles vão se adaptar ou não à nova realidade. Porque uma vez essa empresa não gerando crédito tributário, qual que é o interesse de você comprar dele? Se o seu débito vai ser maior, beleza? Você não recupera o valor de entrada. Então, uma dica que eu deixo: mapeie cliente, mapeie seus fornecedores e verifique quem vai ficar no mercado junto com você nos próximos anos. Então, assim, o que eu deixo de reflexão para vocês, a tarefa de casa para vocês fazerem: organize-se, verifique os seus custos, seus processos como estão, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, o que dá para terceirizar, o que dá para assumir responsabilidade, o que não dá. Mapeia todas as informações possíveis que você puder de tributário seu. Com isso, você vai poder ter um norte melhor da sua empresa, um novo regime tributário. E tenha sempre profissionais competente do seu lado. Um bom contador, ele vai te ajudar a passar e suportar esse processo transitório da reforma tributária.